Eu vou iniciar aqui a minha opinião sobre o que vi de Flamengo 3, Volta Redonda 0. Eu acho que o Luiz Araújo foi realmente o melhor jogador em campo. Assistência fantástica para o gol do Gabigol, boas jogadas criadas, um jogador que mostrou versatilidade e um rendimento superior a outros que já tiveram oportunidade. O Tite hoje fez algo que eu considero muito interessante. Já que estamos no início de temporada, e ainda é uma pré-temporada, o que ele fez? Ele pegou esse jogo com Volta Redonda e ele botou um outro meio-campo e um outro ataque, colocando também ali o Davi Luiz na defesa. E dando chance ao Matheus Cunha e ao Wesley. Ele botou um outro time para jogar. Interessante. Para ver o rendimento dos jogadores com a bola rolando e num jogo oficial. É diferente de um treinamento. E essa galera que jogou hoje teve muita chance de mostrar serviço. E, na minha opinião, quem sai com muitos pontos do Maracanã chama-se Luiz Araújo. O Volta Redonda não é uma equipe de primeira linha, mas não é um time ruim, não. É uma boa equipe. Vem fazendo bons campeonatos cariocas. O Felipe é um bom treinador, ele organiza bem os seus times. E o Luiz Araújo aproveitou a oportunidade. Se movimentou muito bem, deu bons passes, fez ótimas jogadas. E ele, com certeza, ganha crédito, porque o Tite colocou hoje em campo a formação tática que ele adora, que ele considera a ideal. 3 jogadores no meio e 3 no ataque, com 2 pontas abertos, voltando para fechar e compor o meio de campo. E com um jogador de referência no ataque. Ele fez isso. E o trio ofensivo, Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique, funcionou muito bem no primeiro tempo. Principalmente Luiz Araújo. Bruno Henrique também fez uma boa partida. Gabigol fez gol. Continua devendo. Não é nem sombra do Gabigol que nós já vimos. Mas o Gabriel, ele tem uma vantagem em relação ao Pedro. Ele é menos técnico do que o Pedro? Para mim, é uma constatação clara. Mas ele é um jogador que dá muito mais opções de jogo do que o Pedro. Ele tem uma movimentação constante. Ele é dinâmico. Ele tem aquele facão dele que é famoso. Então, o Gabriel Barbosa, ele ainda está longe de ser o que já foi, mas ele dá sinais de que está se recuperando. E isso é um ponto importante, porque estamos no início da temporada e Gabigol tem muito a crescer. E esse jogo de hoje, eu tenho a impressão de que estabeleceu definitivamente uma disputa pela titularidade entre Gabigol e Pedro. O Pedro era o titular na cabeça do Tite, acho até que continua tendo a preferência, porém o Pedro não vem se apresentando tão bem assim como o Gabigol. E o fato do Gabigol hoje ter entrado, ter feito um gol, ter se movimentado bastante no primeiro tempo, e o Pedro, no segundo tempo, ter entrado com a característica dele, aquele jogador mais fixo, porém de muita qualidade técnica, e ter feito um gol, abre uma possibilidade, uma questão na cabeça do Tite. E aí? Quem vai ser titular? Gabigol ou Pedro? Repito aqui, eu acho que os dois poderiam jogar juntos, mas o Tite não curte isso. Ele gosta de pontas abertos e um homem de referência. E essa disputa entre Pedro e Gabigol será interessantíssima. O Tite, com a experiência que ele tem no futebol, ele fará uma avaliação justa. Pelo menos é o que esperamos. Quem estiver melhor, jogará. Pelo menos o Tite, sempre nos times que ele dirigiu, procurou usar esse critério. Outro detalhe, a atuação do Luiz Araújo hoje, ela, embora seja o Volta Redonda, o adversário, que, repito, não é uma equipe de primeira linha, né? E hoje o Flamengo jogou melhor do que nos clássicos contra Vasco e Botafogo, principalmente, mas o Volta Redonda é uma equipe, né, de um nível um pouco mais baixo. Mas esta atuação de hoje, eu acho que reforça a tese que o Tite é defensor, que o Flamengo com Luiz Araújo e Bruno Henrique, ou Cebolinha, com o meio-campo, com 3 jogadores, e aí pode escolher, o Arrascaeta é titular, o Pulgar é titular, e aí uma vaga. De La Cruz, Gerson, Alan, Vitor Hugo. Eu acho que o De La Cruz tem que ser o titular. O Flamengo rende melhor assim. Acho que esse jogo de hoje mostrou isso.
esta formação, com o Luiz Araújo em bom momento pela direita e o Bruno Henrique funcionando bem pelo lado esquerdo, é uma formação que faz esse time do Flamengo funcionar melhor. E que o Tite deve investir nela. E aí, algumas disputas interessantes no elenco vão acontecer. Gerson, por exemplo, ele sabe que tem que jogar mais para garantir uma vaga no meio-campo. De La Cruz acabou de chegar, contratação caríssima. Veio com um status muito grande, é um grande jogador. Ainda está se adaptando. Está fazendo boas partidas, na minha opinião, mas ainda está se adaptando. Eu acho que aí pode acontecer uma briga boa pela titularidade. Gerson ou De La Cruz. Claro que o Tite ele pode usar 4 jogadores no meio-campo. E aí mataria esse problema. Mas, repito, e a trajetória do Tite indica isso. Ele gosta de um time no 4-3-3. 2 jogadores abertos que voltam e ajudam na marcação. Mas o Wesley hoje fez um jogo muito ruim no Maracanã. O Wesley ele tem uma seríssima dificuldade em cruzar. E isso para o lateral é o fim. O lateral tem que saber cruzar. Então eu tenho a impressão de que o Varela está uns pontinhos à frente nessa disputa. O Ayrton Lucas jogou hoje, o Vinha jogaria, mas o departamento jurídico do Flamengo atentamente percebeu o seguinte: esse jogo de hoje, Flamengo e Volta Redonda, era pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. E na 3ª rodada do Campeonato Carioca, o Vinha não estava ainda inscrito, regularizado. Ele foi regularizado depois. Então, para evitar problemas que viriam, o Flamengo tirou o Vinha da relação. Então, a estreia do Vinha deve ficar para a próxima quinta-feira, jogo contra o Bangu, pós-carnaval. O Alan, que jogou bem no Fluminense, que jogou muito bem no Atlético Mineiro, ele é um bom jogador, mas não há dúvida que ele vai ter que ralar muito para arrumar um espaço no time principal do Flamengo. Porque ele está competindo com um cara chamado Eric Pulgar, que tem um nível técnico e tático muito elevado. Né? Muito elevado. Olha aqui, ó, o Flávio Schultz está dizendo assim: João, em pleno carnaval o time mete 3-0 e tem gente reclamando, cambada de malucos, que. Meu amigo Flávio, mas eu entendo, sabe? Eu entendo quem está reclamando, porque o time do Flamengo, mesmo sendo início de temporada, ele é muito lento, ele é muito devagar, ele joga com freio de mão puxado. E isso irrita, galera. O Flamengo é um time muito cadenciado. O Flamengo tinha que ser mais agressivo, ter transições mais rápidas. Então, muitas vezes, se torna chato assistir jogos do Flamengo. E o Tite, por enquanto, não está conseguindo fazer esse time ficar mais dinâmico. O De La Cruz é um jogador que pode trazer esse dinamismo para o time do Flamengo. E não há dúvida que o potencial que o time do Flamengo tem é para que ele jogue melhor. O Vinícius Júnior, ele merece um comentário especial para abrir essa live. O que esse rapaz está jogando aos 23 anos no Real Madrid? Ele não está jogando num time qualquer. Ele está jogando no maior clube do mundo. E cada temporada que passa, ele chegou lá aos 18, está lá há 5 anos, ele vai se destacando mais. Hoje, e já há algum tempo, ele é o principal jogador do Real Madrid. O Bellingham teve e continua tendo uma grande fase, marcando gols, decidindo jogos, mas o jogador mais pesado, a referência, o cara que decide, o cara que a torcida tem como maior ídolo nesse momento, é Vinícius Júnior. E quem é da Espanha? Se tem alguém da Espanha aí acompanhando essa live, pode entrar aqui para falar comigo, para dizer se eu estou falando besteira, se eu não estou falando. Ele se tornou, aos 23 anos, o grande nome e a grande referência de um Real Madrid que tem um elenco estrelado. Ele é o cara decisivo do time. O Rodrigo é outro grande jogador brasileiro, né, que forma com o Vinícius ali uma dupla muito interessante. Mas o Vinícius tem mais peso. O Vinícius é mais decisivo. O Vinícius é mais desequilibrante do que o Rodrigo, que é um ótimo jogador e que também decide. E se juntando a esse Bellingham aí, que é um talento fantástico da nova geração. Vocês já imaginaram, a partir do segundo semestre, um time do Real Madrid com esse quarteto, Bellingham, Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior? Eu tenho curiosidade para ver como é que o Mbappé vai se encaixar nesse time. Porque ele e o Vinícius, eles têm características bem parecidas, né? São jogadores de muita velocidade, de arrancadas. Então o Ancelotti, que é extremamente competente, vai arrumar uma forma de encaixá-los. Vai ser um inferno para os adversários. Porque a hora que eles começarem a cruzar na velocidade, com a chegada do Bellingham, com o Rodrigo pelo outro lado, vai ser uma loucura. E além disso tudo, tem o garoto Endrick, que é muito promissor, chegando ao Real Madrid e que vai ser mais uma opção aí no elenco. Então, meus amigos, Vinícius Júnior, ele é extraordinário. Ele é um jogador que cada vez mais vai se confirmando como o principal jogador brasileiro no momento.
E não é neste momento agora, já há pelo menos 2 anos. Com o declínio do Neymar, com as lesões do Neymar, com a queda de rendimento do Neymar, Vinícius Júnior assumiu esse papel. E ele realmente joga mais no Real Madrid do que na seleção brasileira? É verdade, joga mais no Real Madrid do que na seleção brasileira. Porém, vale dizer o seguinte, Vinícius Júnior fez uma boa Copa do Mundo pela seleção brasileira. Ele jogou bem pela seleção brasileira. O Tite tinha uma pressa muito grande em tirá-lo, inclusive naquele jogo contra a Croácia, ele tirou o Vinícius com 20 minutos do segundo tempo e deixou o Rafinha do outro lado, que não estava jogando nada, e tremeu na Copa do Mundo. E o Vinícius fez uma boa Copa, dando muitas assistências para gols, fazendo gols, mas o Vinícius é um cara que é diferente. Ele tem muita personalidade, ele tem muita força mental e ele é muito talentoso. E tem só 23 anos. Ele está se tornando cada vez mais um jogador marcante na história do Real Madrid. E hoje, enfrentando o Girona, que é o time que está disputando o título com o Real Madrid, uma equipe que vem fazendo uma campanha extraordinária, ele pegou o Ian Couto, que é uma das poucas esperanças que temos aí na lateral direita para a seleção brasileira, e ele simplesmente fez o que quis com o Ian Couto. O Ian Couto deve já ter marcado uma consulta com a psicóloga depois desta atuação do Vinícius Júnior contra ele, porque ele fez o que quis. Realmente deitou e rolou. Então, Vinícius Júnior merece todos os elogios. Ele é demais. E olha que o caminho dele é difícil, hein, minha gente? Desde quando ele surgiu, começou a história do Neguebinha, que a gente nunca pode esquecer, dificuldades aqui no Brasil, por inveja, por ele ter sido revelado pelo Flamengo, por ter custado 45 milhões de euros, aí depois ele vai para lá, para fora, e muitas cobranças também, o garoto sentiu, e muita gente já dava como aniquilado, não joga nada, não sabe finalizar, e ele seguiu o caminho dele, e realmente com a chegada do Ancelotti ele se firmou de vez e explodiu. Então Vinícius Júnior é o grande jogador brasileiro da atualidade. Queira você ou não. Tenha dificuldade em elogiá-lo ou não, por ele ter sido revelado por um time que você não gosta e ter custado 45 milhões de euros. Ele é o principal jogador brasileiro no momento, Vinícius Júnior. E o Dorival estava lá analisando e observando. E é claro que saberá aproveitar aí o que tem o Vini Júnior de melhor. Beleza, galera? Essa é a minha opinião. Concorda comigo aí? Vinícius Júnior é o principal jogador brasileiro da atualidade? Hein? Se não é, quem é? Responde tempo. Aí. Estamos juntos. E sem ser oportunista por em cima de um resultado e de um volume grande, achar que as coisas ela já é um processo todo. E eu tenho ouvido algumas pessoas sensatas com vocês todos que têm que falar que futebol demanda um tempo. Sim, com alguns aspectos importantes, com aspectos físicos, ajustes táticos, repetir padrão. Agora feliz pelo grupo todo. Aqueles que começaram e aqueles que começaram outro jogo, a participação é importante. A gente fala de equipe, e foi isso que eu falei no vestiário, da valorização do resultado, da performance, do desempenho da equipe. Taticamente, você começou com o Luiz Araújo de um lado, puxou o De La Cruz para o meio e teve o Bruno Henrique, que foi mantido até o final, do outro lado depois você foi o Cebolinha e fez as outras mexidas, enfim, com os jogadores de meio de campo. Eu queria que você nos passasse essa avaliação, porque é um jogo valendo 3 pontos, mas também é para sua análise, observação, esse tipo de jogo que a gente tem no Campeonato Carioca, onde também na quinta-feira, após o Carnaval, vai ter um jogo muito semelhante. Longe daqui, contra o Bangu, vai ser em Sergipe. Mas eu queria saber como é que você está observando e fazendo esses testes, essas mexidas, mantendo uma estrutura do time jogar. São oportunidades daqui. Falando em termos táticos, a pergunta em termos táticos, ela está ajustada com externos. Desde o ano passado a gente ajustou e ela está coordenada. Ela precisa de tempo para coordenar com o flutuador, com o articulador. Ou vocês acham que em outras equipes que eu tinha articulador do lado direito, eu fiz assim, o cara flutuador e o cara começou a jogar na hora? Não. Eu vou dar um exemplo de uma equipe que encantou, sem estabelecer... Não vou comparar aqui. Você vai me ajudar aí, Matheus. É isso aí. Precisa de tempo para ajustar a flutuação. Do flutuador para passagem, para sincronia, para o movimento, que daqui a pouco o adversário... Então, uma já tem dominada, a outra precisa de tempo para ser ajustada. Vou falar só a respeito do gramado. Depois o Matheus me ajuda. É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é responsável, eu estou falando um diagnóstico. É inadmissível. Vou te dizer, o segundo gol de pênalti que aconteceu, parabéns, Felipe, uma nova geração de técnicos que me agrada, ele é representante dela. Gosta de jogo, gosta de bola, gosta de triangulação, gosta de jogar, de competir, mas de jogar. Eu gosto e fomento esse tipo de profissional. Prejudicou a Volta Redonda.
O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda e deu pênalti. Então, não estou falando como... Então, tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. Eu queria saber se é um indicativo de que vocês estão esperando por mais um meio-campista, ou entendendo que há necessidade de contratar mais um meio-campista, ou o foco realmente está na zaga e na ponta direita. A gente acompanhou o ano passado diversos campeonatos, no momento que a gente estava off, né, sem trabalhar. Então a gente também acompanhou bastante atletas e tem um conhecimento de diversos atletas. A gente deixou muito claro para a direção as nossas ideias de contratação, e também a gente tem que estar aberto a oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, num elenco forte, que eles possam vir, competir, e que a gente tem noção também que as datas FIFA podem machucar bastante a nossa equipe. Então, nesse cenário inteiro, eu tive um contato com ele para saber qual a ideia dele, como é que estava a situação, e depois tudo foi conversado com a direção. Em off, é uma linguagem de jovem que quer dizer desempregado.